Havia uma cidade no Oriente chamada Nínive. Essa cidade era uma cidade muito grande, mas nessa cidade os seus moradores eram maus e muito cruéis. Vendo que a maldade dos habitantes de Nínive só aumentava, Deus resolveu destruir toda a cidade e seus habitantes. Mas antes, ele decidiu dar uma chance para o povo de se arrepender e assim não precisar destruir a cidade. Para isso, Deus chamou o seu servo, o profeta Jonas. Jonas, meu servo, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, pois o povo dessa cidade é mau e pecador. E se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade e seus moradores. Vá, Jonas, faça a minha vontade. E Jonas foi. Jonas, então, ficou com muito medo de ir a Nínive e não queria que seus moradores fossem perdoados por Deus. Assim, ele decidiu fugir da presença de Deus. Para fugir da presença de Deus, Jonas resolveu pegar um navio que iria para bem longe da cidade de Nínive. Assim, ele poderia fugir da presença de Deus. E foi assim que Jonas partiu. Jonas pegou o barco, e assim os marinheiros começaram a navegar tranquilamente pelo mar, e Jonas decidiu descansar no porão do barco. Enquanto os navegantes iam passeando, pelo mar, Jonas descansava no porão do barco. Tudo estava tranquilo. E de repente os marinheiros ficaram tão felizes que resolveram até mesmo cantar uma musiquinha especial. Porém, logo a alegria dos marinheiros foi tirada, porque de longe, de repente, eles avistaram uma grande tempestade estava se aproximando do barco. E de repente a tempestade chegou. O barco começou a balançar. Os marinheiros começaram a se agitar. Eles ficaram preocupados. A água começou a entrar dentro do barco. E eles começaram a jogar água para fora do barco. A água estava entrando muito rápido e o barco estava quase afundando. E eles tiravam a água do barco, mas nada adiantava. De repente, eles decidiram jogar então tudo que tinha do barco fora, para o barco ficar mais leve e não afundar. Mas então a tempestade ficou mais forte, não estava adiantando, a água estava entrando. E eles decidiram então orar para os deuses, para ajudá-los naquele momento de dificuldade. Mas não adiantou nada, os deuses eram falsos e por isso nada foi feito. Assim, eles então decidiram jogar cara e coroa para ver de quem era a culpa. E naquele momento eles jogaram e a sorte caiu em Jonas. Então eles chamaram Jonas e perguntaram: Jonas,
o que está acontecendo? O navio está quase afundando. Por que a sorte caiu em você? Jonas então falou a verdade. É verdade, a culpa é minha. Deus queria que eu fosse para a cidade de Nínive pregar para os ninivitas, mas eu não quis ir e fugi da presença de Deus. Os marinheiros perguntaram: mas por que você não quer ir lá, Jonas? Jonas respondeu: porque eu quero que aqueles habitantes maus sejam destruídos por Deus. Então Jonas disse: vocês querem que essa tempestade passe? Me joguem no mar, e Deus deixará esse barco seguir a sua viagem. Assim, os marinheiros resolveram jogar Jonas no mar. E Deus então, Jonas ficou nadando no mar, procurando não se afogar, mas algo aconteceu. Jonas estava nadando, e algo aconteceu. Jonas estava prestes a morrer afogado, mas Deus enviou. Jonas estava nadando e Deus enviou um grande peixe para engolir a Jonas. Jonas foi engolido pelo peixe e ele ficou no ventre do peixe. Então Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Mas depois de 3 dias, Jonas pediu a Deus: Senhor Deus, se o Senhor me livrar desse peixe, eu irei pregar na cidade de Nínive. Deus então fez o peixe cuspir Jonas na praia. Na cidade de Nínive, os habitantes eram maus, os filhos não respeitavam as mães, respondiam e agrediam os mais velhos. Jonas então começou a ensinar para aqueles moradores que eles deveriam ser diferentes, e se eles não se arrependessem de seus pecados, Deus iria destruir toda a cidade. Assim, os habitantes de Nínive foram melhorando e abandonando os seus pecados. Mas ainda havia muita gente ruim na cidade de Nínive. Muitos roubavam e tinham vícios. E Jonas ensinava a todos aqueles que deveriam se arrepender de seus pecados, pois, senão, Deus iria destruir toda a cidade. Então, os moradores de Nínive começaram a melhorar e abandonar os seus pecados, vícios. Todos eles estavam mudando o seu comportamento. Assim, no palácio real, o rei da cidade de Nínive ouviu dizer que Jonas estava na cidade, pregando para as pessoas. Então o rei chamou seu servo e pediu para que lhe trouxesse Jonas na sua presença. O servo do rei, então, foi em busca de Jonas. Jonas, então, foi levado na presença do rei. E o rei perguntou: Jonas, o que você fazes na minha cidade? Jonas respondeu: Rei dos ninivitas, eu vim em uma missão
enviado pelo Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, para pregar a destruição da cidade. Pois se os habitantes dessa cidade não pararem de pecar e não se converterem ao Deus verdadeiro, Deus irá destruir toda a cidade com os habitantes dela. Então o rei ficou com medo e decidiu se arrepender também. Assim, ele pediu para o seu servo escrever um decreto para que todos os habitantes da cidade se arrependessem de seus pecados e se convertessem para o Deus de Jonas. Então o servo do rei levou o decreto para a cidade. Ao chegar na cidade, o servo do rei mostrou o decreto real para todos os habitantes da cidade de Nínive. E olha só o que dizia o decreto real. Esta é a ordem do rei. Todos devem deixar de pecar e adorar ao Deus de Jonas, para quem sabe Deus venha nos perdoar. Assim, todos os habitantes começaram a pedir perdão para Deus e serem pessoas boas. Então Deus decidiu perdoar os habitantes de Nínive. Todos ficaram muito felizes porque Deus havia perdoado aquela cidade. Mas Jonas havia ficado triste com tudo aquilo. Jonas estava triste com Deus. Ele não queria que o povo fosse perdoado. Ele não gostou de ver a cidade feliz porque Deus havia lhes perdoado, pois ele queria que Deus tivesse destruído aquela cidade pecadora. Assim, ele foi para o alto de um monte sentar para descansar. Quando Jonas estava descansando, Deus então resolveu ensinar a Jonas uma grande lição. Quando Jonas estava lá sentado descansando no monte, Deus fez crescer uma árvore para fazer sombra para Jonas. Assim, Jonas logo acabou dormindo debaixo daquela sombrinha gostosa. Mas, para ensinar uma grande lição para Jonas, Deus fez a árvore morrer. E logo o sol começou a bater no rosto de Jonas. E esse então acordou do seu sono. Ao ver que Deus tinha permitido aquela pobre árvore morrer, Jonas brigou com Deus, porque ele não teve pena daquela pobre árvore. Ele ficou bravo com Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que essa pobre árvore morresse? Então Deus resolveu dar uma grande lição para Jonas. Deus disse: Jonas, meu servo, você quis que eu tivesse pena dessa árvore, que plantei e fiz morrer, mas você não teve pena da cidade de Nínive. Você queria que eu destruísse aquela cidade, que estava cheia de homens, mulheres, crianças e animais. Jonas, para mim as pessoas são mais importantes do que as árvores. Ame as pessoas, Jonas, pois para mim as pessoas são mais importantes do que tudo. Ame as pessoas, Jonas. Vá e seja uma pessoa diferente. Quem gostou, bate palma. Olha só. A história de Jonas ensinou para vocês, preste atenção, hein? A história de Jonas ensinou para vocês que Deus ama o pecador, e Ele deseja salvar a todos. Então, quando a gente pecar, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para quem? Para Deus. E Ele vai nos perdoar.
perdoar. E nós temos que amar as pessoas. Jonas não amava as pessoas porque elas eram más, mas Deus amava elas mesmo assim. Então por isso Deus perdoou elas quando elas se arrependeram. Nós temos que amar as pessoas, tá bom? Agora eu quero chamar aqui na frente todos os participantes do grupo da América. Todos eles são alunos do Ensino Fundamental 2, do período da tarde aqui da escola, tá bom? Todos eles vieram ensaiar essa peça e fizeram com bastante carinho para vocês essa peça. Agora olha só, eles têm um recadinho para quem está no 5º ano. Tem gente do 5º ano aqui? Olha, eles estão lá, pessoal. Qual é o recado que vocês têm para eles? Vocês que estão no 5º ano, a partir do ano que vem, se vocês quiserem fazer parte do nosso América, é só vocês irem falar para o pastor que vocês vão ser muito bem-vindos ao nosso teatro. Olha só, sejam bem-vindos, viu? Então, agora... 2, 3, Beijo da América! Parabéns! Vamos bater palmas para eles? Muito bom, obrigado a vocês pelos dois. Foi muito boa a peça. Agora nós vamos orar a Deus para agradecer a nossa capela, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Podemos? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela história de Jonas. Aprendemos que devemos amar todas as pessoas. Também aprendemos que o Senhor nos perdoa quando pecamos. Ajude-nos a pedir perdão quando pecarmos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Boa aula, viu?